Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, antes de tudo, Pai, nós apresentamos as nossas vidas a Ti e queremos dizer que esse culto é em honra, glória e adoração ao Senhor. Que Tu és o centro e o único adorado neste lugar. Que a voz que nós queremos ouvir neste lugar é a Sua. Que a direção que nós queremos ouvir nessa casa, que venha do Senhor. Que o Senhor seja o centro dessa igreja, seja o centro das nossas vidas, seja o centro dessa celebração. Pai, nós Te adoramos e Te exaltamos e dizemos que nós estamos de ouvidos atentos a ouvir a Tua voz. E Te agradecer por todo o cuidado que o Senhor teve conosco durante esse ano. Pai, o Senhor livrou essa igreja da morte. O Senhor livrou essas vidas da morte. Em meio a uma crise, em meio a uma pandemia, em meio a tanta tristeza, o Senhor nos manteve felizes e em paz. Pai, nós sabemos que a Tua presença é conosco. Nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor está em nós. E que anjos do Senhor guardam as nossas vidas na rua, na nossa casa, Pai. Obrigado por tudo. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém? Queridos, antes de começar a palavra, eu gostaria de recordar os irmãos. Quem estava aqui na virada do ano passado? Quem lembra da palavra que nós tivemos aqui no final de ano passado? A palavra foi a palavra profética. E o Senhor Deus me direcionou, me mostrou aquela palavra. E a palavra foi que nós estávamos saindo da arca. Que Deus nos colocou dentro da arca, nos guardou, tirou toda a maldição, destruiu tudo que era errado, e que a arca se abria no início do ano. E a profecia para nós foi que algo novo aconteceria em 2021. Que Deus abriu a arca e que agora nós estávamos com o mundo inteiro vazio, prontos para construirmos. Que o próprio Deus tinha cuidado de tirar a maldade, tinha cuidado de nos proteger. E o lugar que a arca para se chama Ararat, maldição cancelada. Então, em 2021 nós entramos em uma palavra profética, 2020 nós entramos com a palavra profética de que a maldição foi cancelada. E que nós viveríamos algo novo. E eu acreditei, ministrei e vocês acreditaram e nós experimentamos algo novo de Deus. Em janeiro, fevereiro, eu estava cheio de expectativa, porque a primeira relação que a gente tem com algo de Deus é prosperidade. A primeira relação que a gente tem com algo de Deus é se vai ser bom, se vai ser alegre, se vai dar muito dinheiro, se os meus negócios vão dar certo. Essa é a primeira impressão que a gente tem de que algo é bom vindo de Deus. Mas chegou o mês 3. Antes do mês 3, eu quero compartilhar uma particularidade com os irmãos. Eu fiquei tão empolgado e o mundo estava indo numa ascendência muito grande de prosperidade, de investimento, de mercado aquecido. E eu tive uma proposta para fazer alguns investimentos, trazer até a proposta para alguns irmãos, eu até comentei com alguns irmãos. Eu fui para São Paulo, tem uma consultoria com a empresa de investimentos, muito bem sucedida, muito bem sólida. E eu falei, esse é o ano que Deus vai abrir as portas, eu tenho que dar os meus pulos, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir buscar, trazer para quem quer. Eu quero que todos prosperem também nisso. Cheguei em São Paulo, fui no escritório, tive ali um tempo de consultoria. A empresa muito sólida, muito firme, muito fundamentada. E as propostas eram as melhores. Eu falei, isso é de Deus. Isso é de Deus. Só pode ser Deus abrindo as portas. Eu vou começar isso aqui, vou chegar em Goianésia, vou abençoar os irmãos da Yunus, vão ficar tudo rico, milionário. E aí eu, querido, perguntei o consultor, querido, de tudo que você me falou, a margem de risco baixa,
o investimento dando certo, a garantia de retorno, a garantia do capital investido, tudo garantido. Deixa eu te falar, existe alguma possibilidade de isso não dar certo? Ele falou assim, não. Aí ele parou um pouquinho e pensou, falou assim, olha, naturalmente não existe possibilidade de dar errado. Mas se porventura aconteceu uma catástrofe no mundo, se acontecer uma crise mundial, ou se acontecer algo que o mundo inteiro entra em decadência, certamente vai ser abalado. Mas isso a gente não sabe, isso não pode medir. Risco provável você não tem, mas existe algo que pode ser que aconteça. Na hora o Espírito Santo falou para mim, se é algo que o homem não sabe, quem sabe é Deus. Se é algo que não está no controle dos homens, está nas mãos de Deus. Eu saí daquele lugar. Primeira coisa que eu fiz foi, Deus, eu vim até aqui e tenho todas as garantias de um homem que o negócio é bom. Mas ele me deixou uma chave. E eu tenho certeza que foi o Espírito do Senhor que estava naquela sala, que dizia que se algo sobrenatural acontecer, se uma crise no mundo acontecer, dá errado. Eu gostaria de saber de você, que é o Deus que sabe de hoje, do ontem, do hoje e do amanhã, que se não existir paz, o Senhor não trazer clareza para mim, eu vou entender que não é o tempo. Daquele dia em diante eu não senti mais paz, eu não consegui, eu tentei de todas as formas e não consegui. Eu até fiquei contrariado. Quando chegou mês 3, que foi anunciada a crise mundial, eu orei e falei, Deus, como pode o Senhor ser tão cuidadoso? Quando você tem algo sobrenatural para entender, consulte aquele que tem o controle do que é sobrenatural. E aconteceu exatamente o que o homem não consegue medir. Eu falei, Deus, sei que a crise não é uma coisa boa, mas que a sua palavra, o seu caminho é uma coisa boa. A paz que excede todo entendimento é uma coisa boa. Então, eu quis compartilhar com os irmãos porque eu fiquei em crise. Deus, mas como pode a arca abrir, nós entrarmos no ano de bênçãos e de tudo construído, e acontece essa crise? Como que eu vou ficar diante da igreja? Eu sei, a profecia não foi humana, não foi minha, foi o Senhor que me entregou. E só em outubro para novembro, Deus trouxe clareza sobre a palavra que Ele tinha profetizado sobre a igreja. É que quando a arca parou e as portas se abriram, o que Deus tinha cancelado era a maldição. O que Deus tinha tirado era o impedimento. Ele coloca o homem em um lugar que ele precisaria inovar, construir, refazer. E esse ano foi um ano que muitas pessoas que tiveram que reinventar. Foi um ano que Deus tirou muitas oportunidades da sua vida e que você teve que começar novamente. Foi um ano que Deus tirou, talvez você não sabia, mas muitas maldições que rodeavam sua vida. Esse ano foi um ano que você teve a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Esse ano foi o ano que a porta abriu, que o horizonte se abriu, mas que precisa que você dê passos de fé e comece a construir da forma que Deus te direcionar, da forma que Deus te orientar. E eu profetizo que Deus já colocou em seu coração, que Deus já colocou na sua cabeça, que Deus já desenhou o que é para você construir em um lugar que está limpo, árido e sem construção. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem já teve uma experiência com Deus? Quem já teve uma experiência com Deus, levante a mão. Quem já percebeu a presença de Deus na sua vida, levante a mão. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre Paulo. Quem é admirador de Paulo? Quem conheceu Paulo na Bíblia? Quem foi Paulo na Bíblia? Paulo foi um homem
que se converteu, e mais do que todos os discípulos, pessoas aceitaram Jesus por conta dele. Paulo é aquele que diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo é aquele que orava, as pessoas eram curadas. Paulo é aquele que foi preso por pregar o Evangelho. Paulo é aquele que morreu por anunciar o Evangelho. Paulo é responsável por você conhecer Jesus hoje. Paulo foi um grande homem de Deus. Paulo é admirável. Mas o mais interessante que me surpreende em Paulo é que, como Paulo sabia de Jesus da forma que ele sabia? Como Paulo conheceu Jesus se ele não conviveu com Jesus? Como Paulo anuncia o evangelho da salvação de Cristo após a morte se ele não era um discípulo de Jesus? Jesus discipulou 12 discípulos. Esses discípulos eram os discípulos determinados para dar continuidade. Tudo aquilo que Jesus queria instruir, Jesus passou para esses discípulos, e quando ele fosse ter com o Pai, esses discípulos dariam continuidade. E ao ler a Bíblia, no capítulo 13 de Atos, diz o seguinte: ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres. Repita comigo: profetas e mestres. Profetas trazem direção de Deus para a terra. Mestres ensinam a palavra de Deus para quem é leigo, para quem não conhece. Então havia em Antioquia profetas e mestres do Senhor. Aquele que ouvia de Deus e trazia para o povo. Aquele que pegava o que estava escrito e entregava para o povo. E a Bíblia fala que Barnabé e Simeão, chamado Níger. Repita comigo: Simeão, chamado Níger. E Lúcio de Cirene e Mamém, que havia sido criado com Herodes e Tetrarca e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, ou seja, adorando a Deus, orando a Deus e jejuando, disse o Espírito Santo a eles: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu tenho chamado. Então eles, jejuando e orando e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. O que a Bíblia diz é que Barnabé e Simeão, Cirineu, presta atenção nesse nome, Simeão Cirineu, ouviu do Espírito Santo de Deus para ungir, separar Barnabé e Saulo para a obra. Repita comigo: Saulo, o Paulo que eu tanto amo, que eu tanto admiro, foi ungido por Simão Cirineu para ser missionário de Jesus. Quem foi Simão Cirineu? Lucas capítulo 23. Versículo 26. E enquanto o conduziam, eles pegaram um certo Simeão Cirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz para que ele pudesse carregá-la após Jesus. Ei, quem está me entendendo aí já pode dar um glória a Deus. Simão Cirineu era um escravo, um homem. A história vai dizer que ele era um guerreiro, que ele estava à procura de ouro. Até dizem que ele era de origem negra, forte, vistoso. E essa circunstância que ele aparece nesse versículo é exatamente o momento em que Jesus acaba de ser espancado, maltratado, e começa a carregar a cruz para o local onde ele seria crucificado. Fisicamente, humanamente, um homem não conseguiria, na condição que ele estava, carregar aquela cruz. E a Bíblia fala que Jesus tinha discípulos voluntários. Os discípulos que andavam com Jesus decidiram andar com Jesus voluntariamente. Jesus chamou: você quer vir e tal, de boa, sem receber, sem nada? Quero,
voluntariamente eles foram. Mas quando Jesus foi carregar a cruz, nenhum dos discípulos estavam com ele. A Bíblia fala que Pedro foi o primeiro discípulo voluntário de Jesus, mas também fala que foi o primeiro que, quando Jesus foi ser crucificado, foi o primeiro a negar Jesus. Porque os discípulos negaram Jesus. A Bíblia fala que Simeão Cirineu estava vindo em busca de ouro e prata, busca de recursos para sobreviver, para ficar rico. E ao encontrar com a comitiva que trazia Jesus, os soldados romanos renderam Simão e disse para ele: carrega essa cruz. Simão falou: que eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu estou vindo de longe, eu estou só passando. O soldado falou assim: carrega. A Bíblia fala que Simão resistiu, mas ele foi obrigado a carregar a cruz. Alguém pode vir aqui, quer fazer o papel de Jesus? Microfone aqui, vermelho. Presta atenção, vem cá, Ney. Ney vai ser o Jesus. Presta atenção. Jesus, de cá. Jesus estava carregando a cruz. A Bíblia fala que os soldados romanos rendem Simeão. Eu sou Simeão, tá bom? Colocam a cruz sobre Simeão. Não foi de um lado da cruz sobre Simeão. A Bíblia fala que quando a cruz é colocada sobre Simeão, Jesus caminha na frente e Simeão atrás carregando a cruz. Então, enquanto eu estou com Jesus, eu carrego a cruz. Jesus caminhando e eu carregando a cruz. Jesus caminhando e eu carregando a cruz. Em algum momento, Simeão provavelmente reclama, murmura, assim como nós reclamamos quando a cruz é muito pesada. Nós falamos: essa cruz eu não mereço, essa cruz não é minha. E Simão fala assim: cara, mas vira para Jesus e fala: Jesus, mas essa cruz é sua, por que eu tenho que carregar essa cruz? Essa cruz é muito pesada, eu não tenho responsabilidade nenhuma com essa cruz. Para que carregar um peso desse tamanho? E começa a murmurar. E Jesus fala o seguinte: realmente essa cruz é minha. Realmente é muito pesada. Realmente a morte é para mim. Eu vou morrer. E a cruz é minha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O pecado é meu ou seu? Simeão olha para Jesus, fala: o pecado é meu. E Jesus vira para ele e fala: o pecado é seu, mas a morte é minha. Então não é você que me ajudou. Sou eu que estou te ajudando. Quem pode dar uma glória a Deus? Deixa eu repetir isso para a igreja. Queridos, a Bíblia vai dizer que Simão carregava uma cruz que ele achava que não era dele, mas na verdade quem carregava a cruz que não era dele era Jesus. Hoje nós olhamos para Jesus e falamos: Jesus, essa cruz não é minha. Como se a cruz fosse uma responsabilidade de Jesus. E Jesus vira para Simão e fala: Simão, a cruz é minha. Eu decidi morrer por ela. Eu decidi carregar essa cruz. Eu decidi salvar sua vida. Mas essa cruz não é minha, é sua. Não é você que está me ajudando, é eu que estou te ajudando. A Bíblia fala o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que eu entendo com essa passagem de Simão é que quando ele consagra Paulo, não começa a partir dali a história dele. A história dele acontece quando ele nega o seu desejo de caminhar em busca de ouro, toma a cruz que na verdade era dele, era minha e era sua, coloca nas costas
e segue Jesus. Quando ele seguia Jesus, quando ele estava com a cruz nas costas seguindo Jesus, a cruz era pesada, mas ele estava com a presença. Enquanto eu carrego a cruz, a presença está comigo. É muito melhor carregar uma cruz estando com a presença do que correr atrás de tesouros. O que eu preciso entender é que a cruz foi o que me resgatou. A cruz é minha, o pecado é meu. Jesus começou a carregar ela para mim. Eu carrego algumas cruzes, mas eu preciso entender que a cruz que eu carrego, quem me ajuda a carregar é Jesus. Enquanto eu nego a mim mesmo, assumo a minha cruz e sigo Jesus, eu preciso entender que eu estou com a presença de Jesus. Eu quero dizer para você essa noite, se você tem uma cruz pesada, se você está caminhando com Jesus, a presença é real na sua vida. O peso maior, a morte, não é você, é dele. Amém?